Sejam todos muito bem-vindos ao Poderoso TV. O programa de hoje trata de um tema sensível que nos últimos dias gerou polêmica, comoção em Gurupi e mobilizou pais, mães, famílias e toda a comunidade que convive com o transtorno do espectro autista. Declarações feitas por uma gestora da rede municipal educacional repercutiram fortemente na cidade e levantaram um debate necessário. Até que ponto nossas instituições estão preparadas para lidar com o autismo com respeito, preparo e responsabilidade? Mais do que uma polêmica, o que vimos foi algo muito maior. Vimos pais preocupados, famílias se manifestando, uma comunidade pedindo algo essencial: segurança, compreensão e dignidade para suas crianças dentro das escolas. E quando um assunto toca direitos, inclusão e proteção de crianças, ele também precisa ser analisado à luz da lei e da responsabilidade institucional. E por isso o Poderoso TV abriu espaço para um diálogo sério, respeitoso e esclarecedor. Hoje recebemos no estúdio o advogado Gustavo Sperandio, que atua na área de defesa das mães e famílias de crianças autistas e acompanha juridicamente situações envolvendo direitos, inclusão e proteção dessas crianças. Dr. Gustavo Sperandio, seja muito bem-vindo ao Poderoso TV. E eu começo com uma pergunta que muitos pais estão fazendo neste exato momento. Dr. Gustavo Sperandio, quando uma autoridade de uma escola, uma gestora de uma escola pública, as falas dela pode ser interpretada como capacitista ou ofensiva a quem tem autismo, aonde que está o limite de uma opinião equivocada ou uma violação de direitos? Obrigado, Rogério, pela oportunidade de estar aqui com você para discutir a respeito dessas falas. E, Rogério, eu advogo na área da saúde, com ênfase em direito dos autistas e em face dos planos de saúde. Então, sempre que uma criança tem uma negativa por parte do plano, seja de terapia, seja de limitação de terapias, ou ainda que o plano não oferte um profissional credenciado dentro do município daquela criança, nós temos condições, através do Poder Judiciário, de levar esse tratamento para aquela criança. E toda essa vivência, Rogério, que hoje nós atendemos várias mães diariamente, me trouxe uma bagagem que é da vivência daquela mãe. Eu acostumei a ver diariamente a luta daquelas mães para conseguir uma terapia, para conseguir uma matrícula numa escola, para conseguir trabalhar, porque ela não tem ninguém para deixar o filho. Então, eu acostumei a ver tudo isso. Recentemente, fui nomeado para ser membro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui de Gurupi. Então, quando você pergunta sobre as falas dela e os limites, o que a gente pode perceber é que ali não foi uma questão equivocada. Ela sabia o que ela estava falando. Equivocada seria quando uma pessoa ela não teria ali o mínimo de conhecimento da causa, e aí sim ela estaria falando uma grande besteira, que foi o que ela de fato falou. Mas quando a gente vê uma pessoa tão capacitada como aquela, que até por isso foi nomeada como uma diretora de uma escola municipal, a fala por si só, ela já viola muitos direitos. Quando ela traz a fala de que é um tratamento, é uma doença da moda, e se refere ao autismo, quando ela traz que a mãe deve cuidar do seu alecrim dourado, aquilo ali, Rogério, já é uma fala preconceituosa e capacitista. Diminui até a necessidade que esse meio encontra, né? Ela traz, Rogério, em sua fala, uma bagagem totalmente carregada de desprezo de tudo aquilo que aquelas pessoas lutam, as pessoas que já lutaram e as pessoas que estão vivenciando aquilo ali no dia a dia. Você começou a entender, então, um mar de problemas que rodeava esse mundo autista, né? Sim, porque esse mundo, Rogério, ele não tem apenas essa limitação que eu consigo resolver. É um mar de coisas que acontecem no dia a dia, que essas famílias, essas mães, essas crianças, elas enfrentam. Eu até imagino o que o senhor está falando, porque quando eu fui apurar a situação das falas desastrosas dessa diretora dessa escola, eu comecei a entender algumas palavras que são usadas. Por exemplo, a palavra espectro. Ela começou a fazer muito sentido e ela me levou a entender o mar de problemas que o senhor está falando, que o senhor se deparou com o mar de problemas que tem ali. E
até um psicólogo me falou, que ele é da área do atendimento ao autista, ele fala, olha, Rogério, eu posso ter 100 crianças aqui dentro, e essas 100 crianças, cada um tem um comportamento, um gatilho, e eles chamam até de foco, né? E para acalmar elas, eles têm um foco que é diferente. Então é muito particular cada autista, é algo muito único, né? Rogério, a gente tem que compreender que cada criança é de uma forma. Então, as crianças neurodivergentes, elas têm essa particularidade. Então, não dá, por isso que a gente fala em espectro, né? Porque cada criança é de uma forma, cada criança deve ser tratada de uma forma dentro da sua especificidade. Doutor Gustavo, depois desse episódio que aconteceu na cidade de Gurupi, tem muita gente, muitas famílias que relataram, então, ficar inseguras, terem medo, né, insegurança, até constrangimento após o episódio. Agora, uma pergunta já que o senhor é um manejador da lei, qual é, do ponto de vista jurídico, quais são os direitos da criança autista dentro de um ambiente escolar? Rogério, trazendo isso para a fala que foi pronunciada pela diretora, nós podemos observar que as mães, e principalmente as mães das crianças que estudam ali naquela instituição, elas ficaram, né, bastante receosas sobre deixar a criança ali naquele ambiente. Sim. Né? Então, quando você... porque assim, nós estamos acostumados a ver pessoas que às vezes não têm uma certa instrução ainda sobre todo esse universo do autismo, elas pronunciarem algumas falas, né, capacitistas, algumas falas pejorativas até. Exato. Mas quando a gente vê uma pessoa qualificada, que estudou para aquilo ali, que gere uma escola, que está à frente de uma escola, tratar ali essas crianças, né, como ela mesmo disse, né, um tratamento da moda, né, chamar as crianças de alecrim dourados. Exato. Né, isso traz uma grande preocupação. Porque quem exatamente é qualificado para defender a criança naquele ambiente, né, está trazendo à tona talvez aquilo que realmente ela sente dentro do coração dela. Com esse medo todo que as famílias estão enfrentando agora, essa insegurança, vamos tentar trazer um pouco de segurança jurídica. Se caso algo acontecer isso com uma família, qual é o caminho jurídico e legal que essa família deve tomar? Qual é o conselho jurídico que o doutor deixa se caso uma família for constrangida, ter o seu filho agredido na escola? Rogério, na prática, isso é difícil vir à tona. É tanto que isso só veio à tona porque ela própria pronunciou. Então, muitas vezes, isso acontece num ambiente fechado. Ela própria fez essa pronúncia, porém, depois, nos comentários, vários relatos de mães que já estavam sofrendo com essa dureza dela, com esse punho de aço que ela tinha em relação a crianças autistas dentro da escola. Vários relatos nos comentários das mães mostrando que já passavam dificuldade com ela, né? Só que veio à tona através da fala dela mesma, né? Sim, como eu disse. As próprias mães, elas têm dificuldade em documentar isso. Então, é difícil para a mãe fazer prova do que aconteceu. Mas hoje em dia, nós temos uma coisa que está na mão, que é o celular. Verdade. Então, a primeira coisa é você gravar aquilo ali que está acontecendo. Qualquer diálogo que você tiver no ambiente que você se sentir ali, de certa forma, constrangida, seja porque você sente que seu filho, sua filha, ele está sendo prejudicado de alguma forma, grave. Verdade. Né? Use o que você tem na mão, que é o aparelho celular, né? Hoje todo mundo tem. Existe hoje uma legislação específica que protege as crianças autistas no Brasil hoje? Rogério... E a pergunta é a seguinte, essa legislação está bem fundamentada com o mundo real que eles passam? Rogério, hoje a legislação ela diz que a criança autista ela é considerada deficiente para todos os fins legais. Mas isso, Rogério, na prática, ainda é uma coisa que a gente, infelizmente, como se diz, é aquela lei que ainda não pegou. Né? Nós temos várias... Você acha que isso é cultural, não pegou porque é cultural das pessoas ainda fazer e enxergar de forma assim distante o autista? Rogério, essa questão do autismo ela ainda é relativamente nova na nossa sociedade. Né? Ela está sendo inserida
né, aos poucos, nós já tivemos grandes avanços, mas ainda as pessoas ainda precisam mudar um pouco essa cultura e a forma de ver essas pessoas. Quando vocês falam, quando o senhor fala sobre a questão de direito e que o autismo na sociedade é relativamente novo, a inserção dessas pessoas no meio, tem uma coisa que me preocupa bastante. Na verdade, duas coisas me preocupam bastante. A primeira é a questão da incapacidade da diretora, incapacidade técnica da diretora. Porque ali, por mais que depois ela fez um vídeo falando e relatando sobre o que ela já fez na escola, mas aquilo ali mostra quem ela é e, de fato, o que ela pensa. Então, para mim, é de uma incapacidade técnica gigantesca. Quando ela traz que a pessoa que tem autismo, ela é um alecrim dourado ou que realmente é um modismo, é algo que chega a ser assustador. A gente não espera a fala desta pessoa, de quem é. A gente não espera isso. Né? Realmente é algo que deixa... Eu acredito, entendo o senhor que realmente assustou a comunidade. Eu entendo porque realmente é assustador. E isso mostra uma capacidade que não está tendo. Ou seja, eu entendo quando o senhor fala que as leis existem de proteção, mas que talvez de forma efetiva não esteja acontecendo. O segundo ponto que me assusta é o tamanho do erro, da falta do Estado no nosso meio, no meio das pessoas com deficiência que estão necessitando. Por quê? As leis existem e o Estado e o município talvez não esteja efetivando de fato essas leis. Porque, né, o senhor está no mercado e o senhor atua em prol dessa comunidade e sabe toda a dificuldade que elas têm. Ou seja, o Estado nega o básico. Quando a gente vê mães de autistas tendo dificuldade, tendo que entrar com ação judicial por conta de uma terapia negada, é desumano. É extremamente desumano. Acredito que o senhor consiga falar melhor do que eu esses pontos do que o Estado peca, do que o município peca. E a gente não precisa ir distante, a gente vai em Gurupi porque é onde a gente mora, é onde a gente convive, é onde a gente tem cliente. E é triste você ver uma mãe chorando porque não consegue realmente uma terapia mínima, não consegue tratar o filho da forma mais simples possível. A gente nem está falando de nada extremamente exagerado. Até porque eu também não sei o que seria exagerado, né? Não sei nem se essa palavra é correta. Mas, no meio, é de uma tristeza absurda. Então, realmente, eu entendo quando o senhor fala do seu trabalho e a vivência que tem, porque eu acredito que não seja uma situação fácil vivenciar aquilo que o senhor vivencia. Dilaira, quando você fala da incapacidade do Estado, isso, infelizmente, não é exclusividade de Gurupi. Nós sabemos que em Gurupi mesmo e no Brasil afora existem várias e várias escolas capacitadas, vários e vários professores e diretoras capacitadas. E eu creio até que o que aconteceu aqui em Gurupi seja uma exceção, né? Mas, infelizmente, nós ainda precisamos tocar nesse assunto, porque o que mais assusta em relação à incapacidade do Estado é o Estado simplesmente pegar aquela criança e colocar ali na escola e falar para aqueles servidores que ali estão, simplesmente cuida. Então, o que a gente vê, os relatos que a gente, pelas pessoas que a gente conversa, muito com professores, a minha mãe, ela é pedagoga, ela também é professora. E eu já conversei várias vezes com ela sobre isso, que o Estado ele não oferece nenhuma capacitação para esses professores, para esses profissionais. Para você ter um exemplo, o profissional de apoio que vai cuidar daquela criança, que vai dar um direcionamento para aquela criança ali dentro daquela escola, qual o profissional de apoio que tem um treinamento para lidar com aquela criança? Não tem, né? Não existe. Não é fornecido pelo Estado. Vou te falar a verdade, eu nunca ouvi falar que teve. Algum profissional de apoio falar assim, eu fui treinado. Uhum. No máximo foi um curso ali de 120 horas, 160 horas, né, que eles que falam que é obrigatório, mas que na prática não traz ali, nem chega perto do que realmente aquela pessoa precisa se capacitar para ofertar, de fato, um acolhimento para aquela criança de qualidade. E quando você fala na questão de quão difícil é para uma mãe buscar o sistema, seja ele público e até o particular, em relação às terapias, realmente a vivência, o que eu sinto no dia a dia, o que a minha profissão me proporciona viver, realmente não é uma realidade muito boa. Porque diariamente eu recebo mães, não é uma, não é duas, são várias, pedindo ajuda
para conseguir uma terapia, seja no sistema, no SUS, ou seja até mesmo no sistema particular. Então, ontem mesmo eu conversava com uma mãe que ela está numa fila de espera num plano de saúde aqui da nossa cidade há mais de 3 meses para conseguir uma terapia. Sendo que o plano de saúde ele tem 10 dias para conceder aquela terapia que foi indicada pelo médico a partir do requerimento daquela mãe. Meu Deus. Olha, para você ver. Olha, quem me conhece há mais tempo sabe que eu tenho críticas fortes, inclusive, como eu disse, a Gurupi, porque é o meio que a gente está inserido, então é onde a gente consegue observar as coisas com mais facilidade. E uma das minhas grandes críticas sempre foi a classe de deficientes em Gurupi. Então, quem está aqui nos bastidores, já está acostumado a me ouvir falar, né? Então, quem está assistindo aí sabe que isso é uma realidade. A crítica é o seguinte: Gurupi, em algum ponto, a gente simplesmente se perdeu. Eu não sei se é por... Acredito eu que seja pela questão das minorias, né? Aquilo que é minoritário, às vezes, não é visto ou só é visto em época eleitoral. Só é visto porque ganha voto. Porque essas pessoas com deficiência, elas também votam. Então, nesse momento, elas servem. E é uma coisa que eu fico tão chateada de falar isso, que eu já falo, gente, me perdoe, mas eu já começo a ficar com um pouquinho assim de raiva, só um pouquinho. Mas a gente, Gurupi em si, a gente fechamos os olhos para pessoas com deficiência. A gente estava até conversando, que é uma coisa que me deixa tão chateada, mas tão chateada, que uma pessoa, eu não vou nem falar uma pessoa que tem deficiência definitiva. Eu vou falar uma pessoa que está com algum tipo de deficiência temporária e precisa utilizar uma cadeira de roda por 30 dias. Em Gurupi, você não consegue nem se locomover de uma esquina para outra. É uma coisa que você fica triste. Então, assim, quando você conhece a classe também de deficientes visuais, vocês veem a dificuldade que eles têm de conseguir um intérprete é uma coisa assustadora. Exato. Ou seja, eles são mandados para fora de Gurupi, porque aqui não tem ninguém capacitado. E isso que o senhor falou sobre capacitação é algo, assim, o senhor bateu num ponto muito crítico, porque aparentemente toda a classe sofre com isso, né? Por essa falta de capacitação dos profissionais. Porque a classe de deficientes visuais precisa ser mandado para fora. Quando tem alguém aqui, são pessoas que não são capacitadas. Ou seja, só jogaram eles ali para cumprir uma tabela, mas, de fato, eles não conseguem auxiliar e ensinar nada porque não estão capacitados. Assim, eu sei que também tem gente capacitada no meio, mas é muito triste ouvir esse tipo de relato, gente. Muito triste mesmo, e eu espero que a gente consiga melhorar esse aspecto em Gurupi, Tocantins, Brasil, porque a gente precisa mudar essa realidade. Dilaila, nós precisamos lembrar que essa problemática ela existe o ano todo. Sim. Então, nós estamos, o mês que vem, né, vai se comemorar o Dezembro Azul, e nós vamos ver aí na cidade, em diversos lugares, tudo sinalizado com o símbolo de autistas. Nós vamos ver reuniões comemorando a data, né? E o resto do ano, como fica? Exatamente. Né? Então, tudo isso que você acabou de falar, isso acontece diariamente. Sim. Não é só em uma determinada época do ano, não é só em determinada data comemorativa. Então, a questão da acessibilidade aqui na nossa cidade, eu desafio qualquer um colocar uma pessoa que tem uma dificuldade visual para andar, não vamos falar nem nos setores, não, vamos falar aqui no centro da nossa cidade. Impossível, não consegue. Até nós que não temos nenhum tipo de deficiência, a gente tem dificuldade de se locomover aqui na Goiás. Dilaila, isso a gente volta lá no tema cultural, né, que a gente estava falando aqui, agora há pouco. As pessoas ainda elas precisam se acostumar, ou então elas precisam ter conhecimento, ou então elas precisam, de fato, respeitar o que as leis que foram feitas para dar um ditame ali, dar uma direção para a sociedade. Hoje mesmo, para eu te dar um exemplo, hoje mesmo eu estava correndo na rua e eu demorei um tempão para atravessar na faixa de pedestre. Eu não consegui atravessar, eu tive que enfiar no meio dos carros da moto para atravessar. Mais uma questão para você ver que está inserida na nossa cultura. Vinha passando um carro da fiscalização de trânsito, uma menina parada na faixa de pedestre para atravessar e o próprio carro não parou. Olha aí. Então, quem fiscaliza também nem cumpre às vezes, né? Realmente precisamos melhorar a nossa sociedade. Deixa eu fazer uma observação aqui, porque o doutor Gustavo Esperandio, ele fala que o plano de saúde ele tem um prazo de 10 dias
para dar o retorno depois que você entra? É pela via administrativa ou pela via judicial? Rogério, a depender de cada procedimento, existe um prazo determinado pela ANS para que o plano de saúde possa cumprir com aquele requerimento. No caso de terapias para crianças autistas, para pessoas autistas, a partir do momento que se faz a solicitação, o plano de saúde ele tem 10 dias para começar o tratamento. Não é para te dizer que daqui a um mês vai ter uma fila, que você vai entrar nela, que daqui a um tempo você vai ser atendido. Não. É um prazo para começar o tratamento. E desse prazo aí, essa briga, ela se estende a mais de 3 meses, é isso? Rogério, muitas vezes, quando se há o pedido administrativo, de praxe, as operadoras de plano de saúde elas não cumprem com esse prazo. Então, nós temos mães que estão há dias, semanas, meses esperando uma resposta. Eu voltei nesse assunto, doutor, porque se faz um atendimento para sanar uma necessidade do autista, correto? Só que você vê que vai se agravando um problema já com a mãe. Quando você já está no meio dessa situação, qual é de praxe você encontrar a mãe em relação ao seu estado de saúde mental? Por causa dessa demora. O que isso acarreta para uma mãe? Já que você está vivendo isso de perto, você vê essas dificuldades de perto e você vê o sistema, tanto pela via administrativa, pela via judiciária, ter essas demoras. Qual é a urgência disso? Quando você vê que isso realmente é urgente, quando você assiste o sofrimento de uma mãe, o que isso causa? Rogério, você não imagina o que é o sofrimento de uma mãe ao procurar o sistema, seja o sistema público ou particular, para começar, iniciar ou então continuar o tratamento do seu filho e ela não ter esse acesso. Então, eu estava até vendo que existe uma pesquisa que o estresse da mãe atípica, ela se compara a um soldado de guerra. Caramba. Olha. Então, para você ver o nível de estresse que chega essas mães. Então, quando você se depara com uma situação que você não consegue dar uma solução para o seu filho, seja ele na via pública, seja na particular, e você sabe que você tem aquele direito, isso desespera qualquer pessoa. E ainda mais vendo o filho com a necessidade, né? Eu acho que realmente isso deve desestruturar demais. Porque a mãe tem a necessidade de ver que o filho consiga melhorar. E quando isso é retirado dela... Quando a gente fala sobre o plano, a mãe está pagando esse plano, né? E quando não consegue ter essa assistência mínima, o sofrimento deve ser assustador. Sim, nesse caso... Meses sem o filho conseguir uma terapia? Dilaira, para você ter ideia, tem mães que deixam de comprar coisas para ela mesmo. Deixa de pagar coisas essenciais, como até mesmo um alimento, para cumprir com a obrigação de pagar o plano de saúde. E quando ela chega e vê todo aquele esforço que ela faz e ela tem simplesmente uma negativa, e muitas vezes ainda pior, muitas vezes o plano sequer responde. Isso nós estamos falando do plano de saúde. E o sistema público? Hoje eu tive uma notícia que muitas cidades do Brasil sequer têm um neuropsicólogo para diagnosticar essa criança. Então, por exemplo, eu atuo também em processos de benefícios assistenciais. Uhum. E agora nós temos ali uma enxurrada de perícias médicas, onde a perita está pedindo que o laudo seja assinado pelo neuro com aquela especificação. Tá, aí eu pergunto, mas o município, ele fornece esse profissional para diagnosticar a criança? Não fornece. Até onde o senhor já foi atrás de um neuro, quando necessário? No município, tinha um neuro? Rogério, tem. Mas, quando há, por exemplo, um requerimento por parte de uma perita dentro de um processo judicial e ela me pede um laudo assinado por esse neuro e ela dá um prazo lá de 10 dias, eu desafio qualquer um aqui a conseguir um laudo ou, pelo menos, conseguir uma consulta, porque o laudo, de fato, vai demorar mais. Mas conseguir uma consulta, sequer, dentro de um prazo desse, para a sua criança. No caso, está forçando a mãe a tirar de onde não tem, já num nível de estresse absurdo, que ali já está na ponta final, né? Para começar a dar andamento no processo dela, ela conseguir a suprir a necessidade do filho. Ou seja, nesse meio todo, a gente está vendo que a mãe já está ficando biruta da coisa. Já precisa aí, doutor, já de uma psicóloga para a mãe. Rogério, aí você vai se agravando, né? Aí você falou uma coisa interessante, que ela está tirando de onde não tem, está tirando de um lugar para colocar em outro. Mas muitas vezes ela não tem mesmo.
E aí, como é que fica? Como é que fica essa pessoa que ela não pode ter acesso a um benefício porque o próprio Estado, o próprio município não fornece um atendimento ou um laudo para aquela criança? Uma E aí, observação mais O profunda. prazo de 10 dias é curto até se fosse no privado? Doutora, olha só o tanto que isso é sério. Hoje eu estive lá, na comoção que teve lá na Câmara Municipal, porém eu olhei e não tinha muitas mães autistas com seus filhos. E eu perguntei, cara, tá uma comoção muito grande na internet, mas cadê o povão? Aí no grupo começaram a responder o seguinte: as mães não têm condições de se locomover até aqui. Muitos têm uma bicicletinha e não tem como carregar o seu filho. É o nível de pessoas, a necessidade de pessoas que tem nessa área, inclusive tanto o meio judicial quanto o meio administrativo, dificulta mais ainda a vida delas. E olha, como o senhor falou ao início, o senhor é um advogado que trabalha numa causa específica de um mar de dificuldade do mundo autista. E quando a gente começa a analisar a situação no nicho que o senhor trabalha, a gente vê realmente toda a dificuldade em torno do negócio. E quanto mais tenta, parece que mais dificuldade e barreiras encontram. Rogério, hoje, depois que teve a sessão lá na Câmara, eu estava conversando em um grupo onde tem várias mães, e aí eu estava falando. Algumas pessoas relatando que de fato tinham poucas mães lá, mas eu estava dizendo que é o seguinte: a mãe, ela não tem tempo, ela não tem esse tempo disponível. Quem é que vai ficar com essa criança para ela ir lá? Não tem rede de apoio. Como é que ela vai se locomover com essa criança? E aí, Rogério, é que está a sensibilidade que a gente precisa chegar a uma solução para também trazer uma espécie de conforto para essa mãe. Porque hoje muito se fala do tratamento da criança. Ainda é muito deficiente essa questão, né, tanto no sistema público como no sistema privado. Mas pouco se fala da mãe, de cuidar daquela mãe. Né? Hoje nós temos alguns projetos na cidade, né, projetos de iniciativa das próprias mães, mas ainda falta esse fomento, esse olhar para essas pessoas. Eu fiquei sabendo, há um tempo atrás, dessa história de uma mãe que cometeu SUI na frente de 2 filhos autistas por não aguentar tamanha carga que ela levava e dificuldade em cuidar das crianças. Tinha um nível de autismo elevado e ela tirou a própria vida. Você ficou sabendo dessa história? Eu vi pelas redes sociais, Rogério. Era até uma mãe com de pouca idade, né? Então, é muito triste. Isso reforça mais ainda, né, doutor? O tanto que elas precisam também ser vistas, cuidadas. Sim, Rogério, eu cheguei a ver, né, a situação dessa mãe através das redes sociais, e a gente vê ali, Rogério, o quão estressante é isso tudo. Então, assim, ela já vive um contexto por si só de uma batalha diária. E aí, quando você vê pessoas indo na internet e ainda tirando a legitimidade de toda uma luta de uma mãe, né, isso traz aí uma preocupação e traz também um desespero para essas mães que estão, né, acompanhando. Porque assim, Rogério, para a gente pode ser não que seja uma bobeira, mas para a gente pode ser uma coisa que aconteceu e a gente vai dormir e amanhã a nossa vida vai tocar. Mas para aquela mãe, aquele vídeo daquela diretora, ela deu um alerta ali na cabeça daquela mãe, né? Deu um estalo ali na cabeça daquela mãe que ela vai viver aquilo ali por Trouxe dias, mais um problema, por né? dias. Trouxe mais um problema que talvez para muitas mães talvez ainda estava até oculto. Sim, ali, Rogério, criou-se um gatilho que, por exemplo, eu estou inserido em grupos de mães do Brasil todo, mas eu não tive coragem de lançar esse vídeo lá, porque eu sabia que ali ia gerar um gatilho em alguém e ali alguém ia sofrer vendo esse vídeo aqui de Gurupi. Não é uma situação fácil, né? A gente conversa, e quanto mais a gente conversa, mais a gente vê que existem problemas profundos, realmente profundos, porque as mães têm uma sobrecarga gigantesca, muitas vezes sem rede de apoio, então cuida dessas crianças sozinha, não tem com quem deixar. A estrutura do Estado não colabora em absolutamente nada com a questão da área da saúde dessas crianças, é extremamente deficiente. E elas precisam praticamente lutas diárias contra
tudo e contra todos. Então, realmente fica o meu respeito para essas mães, porque não é algo fácil. Não é algo fácil. A gente vê, a gente acompanha as histórias, mas realmente o fardo, só quem vive para conseguir explicar o que é aquilo ali, porque é uma batalha todo santo dia, e já acordar na luta. Doutora, sabe o que me chamou a atenção ali? Sim. Me chamou a atenção nos comentários em relação a tudo que foi postado. E existe ali uma parcela um pouco expressiva de comentários que coaduna com partes da fala da diretora. É um assunto sensível, né? Que ele precisa também de um foco de atenção nisso, porque aquelas pessoas que estão comentando isso, elas colocam um lado que existe um pouco de sentido, que é a dificuldade que instituições também desassistidas enfrentam por não ter material para poder trabalhar com essas crianças. No entanto, quando os comentários vêm dando razão, isso já tira o sentido em relação à causa dos autistas. E explico para você. Quando eles fazem esse comentário em dizer que a criança também tem capacidade de aprender a educação, de impor limite nessas crianças, só que muitos veem isso de uma forma muito seca, muito crua. Não entende que existe um tempo, o tempo do autista é diferente do tempo de uma pessoa normal. Todo ser humano ele é educável. Todo ser humano ele consegue entender limites. Mas no mundo autista, a banda toca totalmente de forma diferente. E você não pode só pegar esse entendimento cru e dar razão para uma fala desastrosa daquela com base nisso, sem entender que o mundo dos autistas, o espectro autista, cada criança se comporta de um jeito diferente, tem gatilhos diferentes, e com base nisso, cada um tem um tempo diferente. Não é chegou lá, recebeu uma ordem dentro de casa, chegou lá e ele executa. Não é assim que funciona. Aí você tem que olhar todo o contexto de órgãos públicos, se eles realmente estão dando a ferramenta e a assistência conforme esse grupo minoritário precisa e exige. Aí é triste de ver os comentários das pessoas dando razão com base naquilo que parece que tem base, mas ainda falta todo um contexto a ser analisado. Eu acho que aquilo é tirado de contexto. É tirado de contexto porque, assim, quando a diretora fala sobre limites... Aí depende do contexto, Exato. do contexto daquilo. Porque quando ela fala como se fosse simples, não sei nem se seria a palavra certa, educar. Mas vamos lá, impor limites a uma criança com autismo. Você falou perfeitamente. Uma criança que ouve o primeiro comando, a criança tende a executar. Uma criança com autismo, talvez ela não consiga executar na primeira, na segunda, nem na terceira, talvez ela consiga executar partes na quarta tentativa, talvez. Então, assim, é uma situação que exige todo um contexto. Hoje tem estudos de psicólogos, né? Tem até uma psicóloga muito renomada, mas agora ela vai me fugir o nome da cabeça. Você lembra do nome dela? Não lembro. Uma do cabelo cacheado. Depois a gente busca e coloca aqui pro pessoal acompanhar ela também nas redes sociais. Ela fala muito sobre a questão de delimitar limites para essa criança. Mas o jeito que ela aborda o limite, inclusive eu acho ela inteligentíssima, a forma que ela aborda limites para autista é totalmente diferente de como a diretora tentou colocar como uma imposição de limite que a família não consegue limitar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E, infelizmente, aí de novo a gente entra na questão da falta de capacidade técnica. Dilaira, eu costumo dizer que do limão a gente tem que fazer uma limonada. Então, a fala desastrosa da professora, e aqui eu deixo bem claro que eu não me refiro à pessoa dela, e sim à fala, até porque eu não a conheço. Mas assim, a gente precisa usar essa fala para trazer luz para isso tudo, porque até domingo tudo isso estava escondido. Sim, ninguém falava sobre. Ninguém falava nada sobre isso. A não ser aquelas pessoas que já vivenciam todo esse mundo. Ou seja, as mães, as famílias, os institutos, os grupos de apoios. Então, de certa forma, a fala dela trouxe a possibilidade da gente trazer à tona, né, tudo isso que estava ali debaixo de um tapete. Sofrimento oculto, né? Então, nós podemos ver que, de fato, há uma incapacidade das pessoas em compreender todo esse mundo. E o pior, existe ainda uma dificuldade das pessoas que são estudadas e capacitadas para aquilo ali. Porque, como você mesma disse, a criança ela tem a dificuldade ali de obedecer um comando. Mas existem formas de fazer isso. Formas de fazer isso. Então,
aquela pessoa ela deveria sim, né, em vez dela ter falado que se ela fosse agredida por uma criança, que ao meu ver todo o contexto leva a acreditar que seria uma criança que estava desregulada naquele momento e ela revidaria, porque às vezes a criança ela se assusta com alguma coisa, tem ali um gatilho que faz ela né, desregular. E muitas vezes... E elas não têm a autorregulação como a gente tem, né? Então, muitas vezes a forma dela... Às vezes ela precisa de um foco e cada criança tem um foco diferente. Olha que coisa. Sim, às vezes ela precisa ali de uma orientação, né? E não de uma agressão, né? Nós não estamos no tempo das cavernas. Apesar que até pouco tempo atrás, essas pessoas elas viviam escondidas. As famílias escondiam elas. As famílias tinham vergonha delas, né? E hoje isso vem aos poucos mudando, né? Ainda temos muito que evoluir, mas ainda assim nós já temos, né, pessoas inseridas na sociedade. E antes de terminar, uma coisa, me veio uma curiosidade aqui. O senhor que trabalha frente a esse mundo dos autistas, existe algum momento, alguma situação que te marcou profundamente no seu trabalho? Rogério, certa vez uma mãe nos procurou e ela falou uma seguinte frase que eu nunca vou esquecer. Ela disse que não se preocupava do filho ser autista, que ela dava conta daquilo ali. E uma mãe dá conta mesmo. Mas ela se preocupava de como o mundo iria enxergar ele. Que forte, hein? Então, essas mães, Rogério, elas costumam dizer, né, que elas não têm direito nem de morrer. Porque imagine só a preocupação de uma mãe em pensar em morrer e pensar quem vai cuidar daquela criança, quem vai cuidar daquela pessoa. Porque é o seguinte, Rogério, conversando com uma colega lá em Formoso do Araguaia, ela falou o seguinte: eu tenho 2 filhos. O primeiro não é autista, o segundo sim. No primeiro, todo mundo chamava a gente para sair. A família chamava para dormir em casa, tinha amiguinho que chamava para dormir em casa, chamava para as festas da escola, para as festas de aniversário. Quando veio o segundo filho com o diagnóstico, essa família parou de ser convidada. Então, essa família parou de ter um vínculo social. Então, isso leva a fala dessa mãe, preocupa, porque enquanto ela estiver ali, ela está carregando nas costas dela. Mas e quando ela faltar? Na verdade, ela resumiu nessa fala aí toda a problemática. Porque aí vem à tona a fala da diretora, que é uma ponta educacional da sociedade. Vem o contexto, a sociedade. Quando a gente olha nos comentários e vê o resquícios de algum comentários ali espalhado, ainda entendendo que não tem razão por isso ou aquilo. Rogério, e dentro disso daí, você vê que existe uma bolha que pensa daquele jeito. Porque a fala da diretora, ela não foi construída de uma hora para outra. Eu concordo. Aquilo ali é uma questão que realmente ela pensa daquela forma. E compartilhava com uma bolha. Sim. E compartilha com a bolha. É tanto que nos comentários, nas redes sociais, a gente vê gente defendendo ela. A gente vê pessoas defendendo. E o que preocupa mais são pessoas esclarecidas defendendo. Porque enquanto tem pessoas que não têm um esclarecimento, não comprometimento com aquela causa, você tem a oportunidade de levar aquilo ali para ela. É o que a gente está fazendo aqui. Mas e quando já é uma pessoa formada? Verdade. De opinião formada? Como é que você vai fazer isso? Sabia que você me lembrou agora um ensinamento? Uma vez, um rabino me falou um comportamento judaico que chama que a Halahá coloca para a vida ética deles. Que quando você me fala em relação à situação que você me contou da frase da mãe, me lembrou isso. Que ele diz o seguinte, que quando você for buscar um alimento na floresta e lá você encontrar um ninho de passarinhos com a sua mãe, é proibido veementemente você capturar a mãe e deixar o ninho com os filhotes. Porque os filhotes não sabem se virar. Sem a mãe. Se for pegar, pegue os filhotes. Porque a mãe, ela constrói uma nova ninhada. E a mãe, ela morre em um sofrimento absurdo porque a memória dela está no ninho. Profundo. Muito profundo. Doutor Gustavo Esperandio, vários pais, mães, famílias estão assistindo esse episódio, com certeza com uma dor, um sentimento de tristeza no coração, mas talvez aquele sentimento que
que toda essa visibilidade pode mudar um pouco o cenário de sofrimento que elas vivem diariamente. O senhor, como um conhecedor da lei, qual é o recado que você deixa para as famílias que estão nos assistindo? Rogério, eu quero deixar aqui uma explicação para toda a sociedade que as mães elas não querem nenhum privilégio. Tudo que elas buscam não é privilégio, porque não é privilégio você ficar na fila do INSS meses para conseguir um benefício porque ela não consegue sair para trabalhar. Não é privilégio ela tentar as terapias para o seu filho, seja no sistema público, seja no sistema particular. Não é privilégio a mãe brigar por tudo daquilo que a gente falou aqui hoje. Não é, Rogério, nenhum privilégio para a mãe, nenhuma mãe queria ter o privilégio de viver dentro de uma clínica a manhã toda, a tarde toda, para acompanhar o seu filho em terapias. Uma mãe que ela não pode sequer trabalhar, porque ela tem que cuidar do filho dela, aquele filho que às vezes já é até adolescente, e ela não consegue, então isso não é privilégio. Elas não lutam por nenhum privilégio. Tudo que elas vão atrás é o direito dos filhos dela. Então a sociedade precisa entender isso e precisa compreender a batalha diária dessas mães. E é isso aí. Nós ficamos com vários ensinamentos hoje com o Dr. Gustavo Sperandio. Fica também a reflexão, a conscientização a partir desse programa, a partir de tudo que já aconteceu, que esse episódio sirva para despertar mais consciência, mais preparo e mais humanidade nas nossas instituições. É isso aí. Eu agradeço muito a presença do Dr. Gustavo Sperandio. Então veja bem, o autismo não é um problema a ser combatido. O autismo é uma condição que precisa ser compreendida, respeitada e acolhida. E é isso aí, fica com a gente nas redes sociais, no YouTube, @poderosopod, no Instagram, @poderosopod.oficial. Muito obrigado pela sua audiência, por estar assistindo. Até a próxima e tchau.